Salmos 42, versículo 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Vamos para o versículo 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista aqui, esse Salmos 42 é um salmo que fala de socorro. O Salmos 42 é um salmo que fala que que ele está dependendo de Deus, que ele está passando por uma situação muito difícil. E ele depende de Deus, e ele fala aqui também de saudade, quando ele ia à casa do Senhor. E ele começa falando, esse Salmos 42, é um Salmos 42, se você ler, com certeza que Davi estava passando por uma situação muito difícil, uma agonia na alma muito grande, porque ele fala aqui, um dos versículos que ele fala aqui: a minha alma, eu fico chorando dia e noite. Esse aqui é como se uma pessoa estivesse em depressão. Aquela pessoa que está em depressão, ela só sabe chorar dia e noite, que por sinal não é uma fase boa. Segundo eles falam, que é a terceira fase da depressão, que é a perigosa. A pessoa que fica chorando dia e noite, que não quer sair de dentro do quarto, essa fase é uma fase perigosa. E o salmista aqui, ele está passando por uma situação muito difícil. E eu acho interessante que nesse Salmos 42 nós temos muita coisa para aprender. E uma das coisas que nós podemos aprender aqui, ele começa no versículo 1 falando: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Aqui ele está fazendo uma comparação da corça, porque a corça naquela época, os caçadores vinham atrás dela, vinham perseguindo, e ela tinha muita sede, ela corria, ela tinha sede de água. Então ela queria um local para procurar água, para beber, porque ela tinha que correr daqueles caçadores ali. E eu acho interessante que Davi aqui, ele faz essa comparação. E nós sabemos que Davi era um homem de guerra, era um homem da peleja, e ele corria. Então vira e mexe, ele tinha que estar escondido em algum lugar, ele tinha que correr, ele tinha que esconder. Mas ele começa a falar aqui como a corça anseia por água. Ele está falando: assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. E ele fala: a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti. A minha alma tem fome do Senhor. E ele continua falando: a minha alma tem sede de Deus. Ele fala do Deus vivo. Eu acho interessante que ele colocou aqui o Deus vivo. Não é sede de qualquer Deus. Não é sede de qualquer um. Ele fala: eu tenho sede. Sede do Deus vivo. E ele continua falando: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Esse versículo 2, ele está falando com certeza que Davi, ele estava se sentindo distante diante de Deus. Ele estava falando que ele estava distante diante de Deus. E muitas das vezes nós passamos por essa situação, nós estamos por uma situação, a gente está com fome, a gente está com sede de Deus, a gente acha que a gente está distante de Deus, mas a Bíblia, ela nos ensina que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito.
E nós precisamos alimentar o nosso espírito, porque muitas das vezes nós estamos passando por uma situação na alma, aí a gente acha que a gente está afastado de Deus. Aí a gente acha que a gente está longe de Deus, mas nós não estamos longe de Deus, porque Deus habita no meu espírito. Então, se eu alimento o meu espírito, eu não estou afastado de Deus. Eu posso estar passando por um problema ali emocional, mas isso não significa que eu estou afastado de Deus. Nós temos que saber ter esse tipo de discernimento. E eu acho interessante que ele fala assim, quando vou estar diante de ti, quer dizer que ele estava se sentindo afastado de Deus. E muitas das vezes nós nos sentimos afastados de Deus, mas nós não estamos afastados de Deus, porque hoje nós somos a casa do Deus vivo. Hoje nós somos o templo desse Deus vivo e verdadeiro, como está escrito na palavra do Senhor. Muitas das vezes a situação está contrária, tem dia que a gente acorda numa tristeza que não tem explicação. Aí a gente acha que a gente está afastado de Deus, nada vai bem. Não, mas não é isso. Meu espírito está pronto, ele sempre está pronto. Nós temos que dominar a alma. Nós temos que mortificar a nossa carne, porque o espírito está pronto. Porque quem aceita Jesus, ele foi regenerado. Então, se eu aceitei Jesus, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, ele sempre está pronto. O que eu tenho que fazer é alimentar dessa palavra. E muitas das vezes a gente acha que a gente está distante de Deus. E muitas das vezes nós corremos para caminho errado. Nós vamos buscar em coisas, nós começamos hoje, a geração de hoje, o mundo de hoje é a rede social. Nós vamos para uma rede social, nós vamos alimentar a nossa alma com coisas que não nos vai levar à presença de Deus, que não vai me dar um fortalecimento. Aí eu começo a alimentar minha alma com coisas que sutilmente vai me afastar de Deus. É sutil, nada é de uma hora para outra. É sutil. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque ele fala assim, quando me verei diante de Deus? Mas hoje nós estamos, porque nós temos Jesus. Mas nós temos que tomar cuidado com o nosso sentimento. E a gente começa a dar sinais, e um dos sinais a gente não quer saber de orar, nós não queremos, talvez, intensificar no jejum como a gente jejuava antes. O culto já não começa a ter tanto valor. Vir à casa do Senhor para louvar o Senhor já não começa a ter tanto valor igual antes tinha. Então a gente começa a dar sinais. Então nós temos que tomar cuidado com os sinais. Porque o Senhor não nos deixa enganados. O Senhor não nos deixa enganados. Porque Ele nos deu o espírito de sabedoria e de discernimento. E nós temos esse espírito. E juntamente com a palavra do Senhor. Então nós temos que tomar o cuidado. E continuando aqui, ele começa a falar, versículo 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. O salmista aqui era um homem que ele estava chorando de dia e de noite. Gente, imagina uma pessoa chorando de dia e de noite, de dia e de noite. Talvez esse homem nem estava comendo mais. Com certeza ele fala que as minhas lágrimas têm sido meu alimento. Davi aqui estava o quê? Magrinho, magrinho. Imagina esse homem. Eu não estava querendo comer, não estava querendo fazer nada. E ele continua falando, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. De repente nós estamos passando por uma determinada situação. Mas você não é crente? Mas você não vai na igreja? Então por que você está passando por isso? Garanto que todos nós já tivemos essa pergunta. E temos. Mas por que você está passando por isso? Mas que Deus é esse que deixa você passar por essa situação? Que Deus é esse que deixa você desse jeito? Não é Deus que deixa. As pessoas podem achar que é Deus que deixa. Mas nós, com o entendimento que nós temos, nós sabemos que não é Deus. Olha lá a mãe dela, ó. Olha lá. Mas nós sabemos que não é Deus que deixa. Nós sabemos que a tribulação, ela nos traz a perseverança. Alguma coisa Deus quer nos ensinar. Como está escrito na palavra do Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Se eu estou passando alguma determinada situação, eu sei que é para a glória do Senhor. E eu sei que é para o meu crescimento.
Aonde está o teu Deus? Ele está comigo. Nessa situação, Deus está comigo. Nessa situação, eu vou vencer, porque Deus está comigo e Deus é por mim. Muitas das vezes as pessoas, nós temos que tomar cuidado com o espírito de autocomiseração. É mesmo, por que Deus está deixando eu passar? Por quê? E o porquê? Eu vou alimentando a minha alma com o porquê, e nesse porquê eu não vou orando, eu não vou buscando a Deus para me dar a direção, como passar por esse problema. Igreja, nós não somos diferentes das pessoas que não têm Jesus em termos de problema. A nossa diferença está como eu vou passar por esse problema. Aí que as pessoas vão ver Jesus na nossa vida. Como eu vou passar, ou então como eu estou passando por esse problema. A diferença toda está aí. Porque problema todo mundo tem. Agora, como eu estou passando? As pessoas perguntam, onde está o teu Deus? Eu sei onde Ele está. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele vai me dar a solução desse problema. Se não veio ainda, porque Ele sabe a hora de vir. O nosso papel é buscar o Senhor e clamar ao Senhor. E Ele continua falando. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzida à procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graça, entre a multidão que festejava. O salmista aqui está falando da saudade que ele tinha quando ele ia à casa do Senhor. E que eu acho interessante, que eu estava lendo esses salmos, que o salmista ele fala aqui que ele não ia à casa do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele fala aqui, eu choro angustiado. Versículo 4, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus. Ele está falando aqui que ele é multidão, porque o povo naquela época eles tinham que subir para Jerusalém para festejar. Eles tinham que ir ao templo para festejar. E ele ia com a multidão. E dependendo do lugar, a 2, 3, 4, até 7 dias a pé. E era caravana. Não podia ir sozinhos por causa do assalto, deserto. E era perigoso. Então tinha que ir caravana. Então ele conduzia o povo alegre. O que nós podemos aprender deste versículo é como eu tenho ido à casa do Senhor. Porque ele lembrava que ele ia com alegria. Aqui fala que ele lembrava que ele ia conduzido a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e de ação de graça. Agora trazendo para a nossa vida, como eu tenho vindo à casa do Senhor? Como eu tenho vindo à igreja? Para que eu estou vindo à igreja? Eu venho xingando, eu venho murmurando, eu venho reclamando, porque o salmista ele fala assim, ele ia com cantos de alegria e de ação de graça. Ele tem saudade dessa época. Como é que está a nossa vida? Como é que eu venho à igreja? Problema todo mundo tem. Eu venho lamuriando, eu venho murmurando, ou eu venho apresentando ao Senhor este problema. Ou eu venho falando com o Senhor este problema e eu venho agradecendo ao Senhor. Eu venho com alegria, eu venho à igreja para dar, eu venho à igreja para receber. Nós precisamos de quebrar esse espírito de religiosidade. Nós não viemos à igreja para receber, nós viemos à igreja para dar. Porque eu sou o templo, Deus habita em mim. Eu não vim aqui para receber, eu vim aqui para dar o meu louvor ao meu Deus que me resgatou, que me tirou do império das trevas, juntamente com meus irmãos, para celebrar a salvação e a libertação que Deus me deu na pessoa de Jesus na cruz do Calvário. Eu vim aqui para bendizer a obra do Senhor na minha vida. Então, se eu tenho esse entendimento, a situação que eu estou passando, ela não vai me atrapalhar, porque a obra de Deus em Jesus Cristo, ela está além do problema que eu estou passando. Então o que eu vou fazer? Eu estou vindo para a casa do Senhor, exaltando o Senhor pela obra, pela salvação, pela obra da cruz, pela paz, pelo bom ânimo do Senhor. Então os meus problemas não podem me atrapalhar, porque está além a obra de Deus na minha vida. As situações que eu estou passando não podem me impedir de vir à casa do Senhor louvando e engrandecendo o santo nome do Senhor. Como eu tenho vindo à casa do Senhor? O salmista tem saudade, com cantos de alegria e de ação de graça.
O Senhor nos ensina que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Só pode dar graças quem está em Cristo Jesus. Porque não é de qualquer jeito, não é pensamento positivo, é com entendimento e sabedoria. Eu dou graças. Como nós acabamos de ministrar, por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que há, eu te agradeço. Então nós precisamos mudar o nosso pensamento. Eu estou vindo aqui para quê? Eu estou vindo à casa do Senhor para quê? Ainda que a minha alma está angustiada, mas eu estou vindo à casa do Senhor com ações de graça. Spurgeon é um escritor, não sei se é do século 17, não, 15, 16. Ele teve uma situação que ele teve uma depressão muito forte por causa da situação da igreja dele, que pegou fogo. Não pegou, que não pegou, falaram que era fogo, e era novo, 22 anos iniciando um ministério, gritaram fogo, aí a igreja saiu, o pessoal saiu correndo, teve muita morte, deu televisão, deu um monte de coisa naquela época, ele teve depressão. Imagina uma pessoa com 22 anos iniciando um ministério, e ele ficou com uma depressão profunda. Eu acho interessante que Deus nunca sarou ele dessa depressão. Mas ele nunca deixou de ministrar a palavra do Senhor. Quando você lê o testemunho dele, o pessoal da igreja vinha carregando o Spurgeon, colocava ele sentado para ministrar. Ele não baixou a guarda, mesmo com a depressão, porque foi muito forte. Ele não deixou de ministrar a palavra do Senhor. Nós precisamos separar o espírito e a alma. Nós precisamos entender isso. E aquele homem, mesmo com aquela depressão, ele era carregado. E mesmo com a depressão, ele ministrava a palavra. Muitos livros bons dele, o Spurgeon. Ele tem uns livros excelentes para ler. Ele tem uns livros que falam de diário. Todo dia você deve ler um. É um livro excelente. E quando você vê o livro dele, quando você vai lendo, você vê que ele é um homem que tem uma intimidade com Deus. Pela leitura dele, você percebe que ele tem uma intimidade. Que ele tinha, quer dizer, que já morreu. Ele tinha uma intimidade com Deus. Quando você lê os livros dele. É interessante. É um homem que passou o que passou. Ele vinha carregado pelos membros da igreja, mas ele não deixou de ministrar. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender que o Espírito precisa da palavra. E quando nós alimentamos o nosso Espírito, a alma ela tem que obedecer ao nosso Espírito. Ela tem que ser subjugada. Porque essa alma aqui não quer Deus. E ele continua falando, versículo 5, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Eu acho interessante aqui que o salmista ele faz uma pergunta para ele mesmo, uma autoavaliação. Acho que foi esse domingo ou domingo passado, o Léo falou sobre isso. Nós precisamos analisar a nossa vida espiritual. Por que estás abatido? A outra versão fala, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Ele faz uma pergunta para a alma dele. O que tem me perturbado? Por que está triste, ó minha alma? Somos seres humanos. E ele continua falando com a alma dele. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. O ainda significa que aquilo vai acontecer. Ele dá uma ordem para a alma dele, ponha a sua esperança em Deus. Onde eu tenho colocado a minha esperança? Eu sou filha de Deus, eu tenho Jesus Cristo. Mas onde eu tenho colocado a minha esperança? Aonde você tem colocado a sua esperança? Nós precisamos analisar a nossa fé e o nosso evangelho. Aonde que eu tenho colocado a minha esperança? Ainda que nada está favorável humanamente falando. Mas onde eu tenho colocado a minha esperança? Ele faz essa pergunta. E ele fala. Eu acho interessante que ele fala ainda no versículo 5, ele continua. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Significa que ele não estava louvando. Porque fala que as lágrimas dele têm sido o alimento dele dia e noite, significa que ele não estava conseguindo louvar a Deus. Mesmo que ele não estava conseguindo louvar a Deus, ele falou, pois ainda eu tenho esperança que eu vou louvar a Deus. E ele continua falando, ele é o meu Salvador e o meu Deus. E ele declarava essa verdade. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Quem é Deus? Para mim, para você. Ele é o meu Salvador, ele é o meu pastor, ele é meu redentor, ele é meu provedor. Quem é Deus? Cada um vê Deus de uma maneira.
Cada um vê Deus. Ele fala que Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro. Ele fala de novo, a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro. E ele continua falando, que eu falei no versículo 11. Ele continua falando, para finalizar. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele finaliza os salmos falando: por que você está tão triste, ó minha alma? Ele faz uma pergunta de novo: por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Ele dá uma ordem para a alma dele. Ponha a sua esperança em Deus. Nós precisamos dar uma ordem à nossa alma baseada na palavra. Ponha a sua esperança em Deus. Eu vou colocar a minha esperança em Deus. A minha esperança está em Deus. A minha confiança está em Deus. Ainda que os meus sentimentos, as minhas emoções estão falando ao contrário, mas a minha esperança está em Deus, porque eu sei que Ele é o meu Salvador. Eu sei em quem tenho crido. E ele continua falando: pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E ele declara essa verdade de novo. Por que ele declara essa verdade? Porque ele tem um entendimento quem é Deus, é o meu Salvador. Ele fala, e o meu Deus. Eu acho interessante que ele fala assim: pois ainda o louvarei. Porque Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. O nosso socorro vem do Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador, pois ainda o louvarei. Hoje eu estou passando por essa situação. Minha alma está atribulada, pois ainda o louvarei. Porque eu estou falando com a minha alma baseado na palavra, que o meu socorro vem de Deus. Porque senão eu vou querer buscar socorro em pessoas. Sabe o que vai acontecer? Eu posso matar aquela pessoa com as minhas palavras, porque a pessoa não tem nada para me dar, gente. O mesmo problema que nós temos de alma, qualquer um aqui tem. Então, muitas das vezes a gente quer cobrar de uma pessoa uma coisa, buscar da pessoa uma coisa, que só Deus pode preencher esse vazio na nossa alma, que aconteceu lá no Éden, em Gênesis. Esse vazio que ficou no ser humano, por causa do pecado, só Deus pode preencher, mas Ele já deu o socorro, Ele já entrou com a provisão, e Ele já deu a resposta, Jesus Cristo. Mas muitas das vezes nós queremos buscar em coisas ou em pessoas, e nós nunca vamos ser felizes. Esse vazio da nossa alma é só em Deus, é só em Jesus Cristo. Nós temos que tomar cuidado, que a Raquel falou que nós devemos orar pela nossa liderança. E no meio evangélico está acontecendo uma coisa muito triste: suicídio de pastores. Isso é muito sério. Isso é sério. Isso é vergonhoso. Os depoimentos de todos eles, ou quase todos eles, se vocês já viram, eles falam uma coisa: cobrança. O ser humano, os membros das igrejas estão cobrando de pastor como se eles não fossem seres humanos. Eles são seres humanos como outro qualquer. As pessoas veem uma santidade de pastor onde não existe. Meu irmão, a Bíblia fala, o Senhor nos chama de bom depósito. Se eu tenho um Espírito Santo, eu sou santa. Então todo mundo é santo. Quem tem um Espírito Santo e está buscando essa santificação é santo, porque nós temos o Espírito Santo. Então quem está aqui em cima, seja qual for o pastor, seja qual for a liderança, ele não é mais santo. Ele não é mais santo. E isso é perigoso, essa cobrança. Pastores suicidando. Isso é caso de orar. Isso é caso de chorar. Porque o nome de Deus está sendo envergonhado. Agora imagine a família desses pastores. Os filhos. Nós temos que orar. Nós temos que tomar cuidado. Nós estamos querendo buscar coisas, cobrando do ser humano, coisas que eles não vão dar. Se eu não tenho condições de dar, que direito que eu tenho de cobrar do próximo uma coisa que eu, humanamente falando, não tenho condições de dar? E o salmista nos ensina isso: espere em Deus, pois ainda eu louvarei. Então nós temos que dar uma ordem à nossa alma. Alma, espere em Deus. Mas eu tenho que fazer a minha parte para esperar em Deus. Porque tudo já está feito, tudo já está pronto. Jesus já veio a essa terra e já morreu.
Já nos deu autoridade, já nos deu as armas espirituais, tudo já está pronto. Agora a responsabilidade é nossa. Ele só vai voltar para buscar uma igreja santificada que Ele está santificando para buscar. É diferente. É eu que tenho que buscar. É eu que tenho que dar uma ordem à minha alma. Eu só posso dar uma ordem à minha alma baseado na palavra, porque a palavra de Deus é que me santifica. A palavra de Deus é que aumenta a minha fé. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando aqui na multidão, mas Ele fala com você na sua casa, porque você é a igreja. Então, se você entra para o teu quarto, você vai lendo a palavra, Deus também está falando com você, quem tem ouvido para ouvir. Porque lá na sua casa, lendo a Bíblia, você também está prestando o seu culto a Deus. Então lá também Deus está falando com você. Aqui só vai ser uma continuação. Nós precisamos entender da nossa responsabilidade e privilégio que nós temos diante de Deus. Porque estás abatido, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Temos que esperar em Deus. E esperar em Deus não é de braços cruzados, como se diz espiritualmente. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque as armas nós já temos, o Senhor já nos deu. Como nós temos usado essas armas espirituais em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos orar mais. Cadê o pessoal do louvor? Vamos cantar aquela música lá. Carol gosta muito dela também. Ela é muito bonita. Essa música é uma verdade. Fala de sentimentos. Meus sentimentos falam uma coisa, mas Deus está falando outra. Né? Nós vamos cantar essa música. Como é o nome dela que eu nem sei, gente? Hã? Disse? Aí, ó, tá vendo? Disse. Uma palavrinha só. Eu não sabia. Eu só sei cantar um pedaço. Aprendi, justamente. Ainda há tempo, tá vendo? Para todas as coisas nessa terra. Vamos ministrar mais uma vez? Essa música seja a sua oração, seja a minha oração nessa noite. Porque estás abatido, ó minha alma. Espere em Deus. Ainda que a sua alma está falando o contrário. Espere em Deus, pois ainda eu louvarei. Amém? Essa música é muito importante para mim. Quando a Carol começou a passar para a gente no WhatsApp, eu tomei posse dela. Porque tem 4 anos que eu canto aqui na igreja, só no back. E aí essa música veio e Deus tem me incomodado muito, que eu tenho que deslanchar. Não é para chamar atenção, não. É para louvar e engrandecer o nome dele mesmo. E eu fui me apropriando de cada palavra dessa música. Porque é muito difícil para mim, porque eu sou tímida. Então, assim, meu coração palpita. E eu pensei, gente, a Carol não veio. Ufa. Ai, mas não adiantou não, eu continuo com o coração palpitando. Mas cada palavra dessa eu chamo de minha, porque eu tenho certeza que é inspirado diretamente de Deus. E o Senhor usou muito a Carol para ministrar essa música aos nossos corações. Eu tenho certeza disso, gente. Então vamos cantar mesmo, vamos chamar de nossa. E quando Satanás estiver na nossa mente, querendo plantar as mentiras dele, ou usando as pessoas para machucarem a gente não vai permitir. Porque o que importa é o que o Senhor diz sobre nós. É o que Ele diz é que importa, gente. Toma posse. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim.
fraqueza em mim e que seguro estou, se frágil me senti e que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim. Tudo que importa agora é o que a tua voz me diz. A minha identidade, o valor só encontro em ti. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil me sentir, e que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim. Tudo que eu tenho rendo aos seus pés, a mais ninguém. Aleluia, Senhor. Tudo que eu tenho é teu, Senhor. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Porque é tudo para ti, Senhor, é tudo pelo Senhor e é tudo por você, Deus. Que eu me sinto assim, diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil me senti, e que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Palmas pro Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Ele é lindo demais. Amém. Eu lembro que eu estava conversando com ela. Primeiro dia que você cantou essa música foi um domingo à noite, né? Na hora da oferta. Aí eu virei para ela depois e falei assim: como é que você canta uma música dessa? Não tem a letra lá pra gente ver? O que é isso? Falei com ela. Ela falou assim: você não sabe como é que eu tremi lá para cantar essa música? Ela disse que tremeu, mas é a obra de Deus. Nós temos que perseverar, porque a obra é dele. E treme, vocês estão achando que não treme, gente? Treme, fazer a obra de Deus estar na frente é muita responsabilidade, né? Eu vejo que isso é uma vitória. E essa música ela é muito forte. Eu creio sim no que o Senhor diz de mim. Eu creio. Mas só podemos crer firmado na palavra e na oração. Mas nós vamos orar agora. Nós vamos orar. A palavra do Senhor nos ensina, Salmos 42. Porque estás abatido, ó minha alma. Porque estás abatida. Você sabe o que está aí na sua alma. Aquilo que está impedindo de louvar o Senhor, talvez da maneira que você louvava. Talvez está diminuindo aí, como se diz, da quinta você passou para a quarta. Mas você sabe. Mas vamos orar agora, pedir ao Senhor, nós acabamos de ministrar esse louvor. Eu creio sim, eu creio em Ti. Eu creio tudo que o Senhor diz a meu respeito, filho amado. Eu creio, Deus, tudo que o Senhor diz a meu respeito.
Pai, nesta noite, comece a orar em nome de Jesus. Comece a falar com o Senhor. Pai, nesta noite o Senhor sabe, Deus, o que passamos, o que pensamos, o que nós sentimos, o que nós precisamos. Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti nesta hora que o Senhor venha nos ajudar. Em nome de Jesus, ó Pai, a abrir o nosso coração e falar o que está perturbando a nossa alma. Como nós lemos na Tua palavra, o salmista, ele teve a coragem de falar: porque perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Deus, ajuda-nos, ó Deus, a esperar no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar no Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu peço a Ti nesta hora, Deus, traga a Tua unção nesta noite. Renova aqui a nossa esperança, renova a nossa fé, restaura, Deus, a nossa comunhão com o Senhor, meu Pai. Deus, restaura nesta noite o nosso louvor, restaura nesta noite, ó Deus, a leitura na Tua palavra, restaura nesta noite o nosso jejum, porque nós só podemos crer no Senhor quando meditamos na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nesta noite, crer no Senhor, ainda que os nossos sentimentos, as palavras, as pessoas dizem ao contrário, mas nós fazemos a escolha de crer no Senhor, meu Deus, porque a Tua bondade, ela é infinita, a Tua graça, ela é infinita, a Tua graça, meu Deus, que foi manifestada aos homens através de Jesus Cristo, essa graça que nos ensina a buscar, essa graça que nos ensina a nos dobrar diante do Senhor, essa graça que nos fortalece a buscar o senhorio do Senhor. Deus, tem misericórdia, traga o Teu renovo nesta noite, que Teu Espírito Santo venha ter total liberdade, traga a alegria do Senhor. Restaura a nossa alegria de sermos os Teus filhos, restaura a nossa alegria de sermos a Tua igreja, restaura a nossa alegria de virmos a Tua casa com cânticos, ó Deus, restaura louvores aqui nesta noite, traga cânticos espirituais aqui nesta noite, traga, Deus, cânticos espirituais aqui nesta noite, ainda que a situação esteja contrária, pesada, mas abre a sua boca para louvar ao Senhor. A vitória está nas Tuas mãos, a vitória está no louvor em agradecimento ao Senhor. Louva ao Senhor nesta noite, louva ao Senhor, porque você sabe em quem você tem crido, é o Deus de graça. Louve ao Senhor nesta noite. Louvar ao Senhor numa tribulação não é loucura, é entendimento na palavra, no senhorio do Senhor, e que Ele tem poder nos céus e na terra. Então manda embora agora essa opressão, manda embora agora essa tristeza, manda embora agora essa tristeza, manda embora agora essa fortaleza e esse sofisma na sua mente. Vai mandando embora, manda embora agora todo conhecimento humano, em nome de Jesus, que você talvez criou. Vai mandando embora nesta hora, vai mandando embora nesta hora, em nome de Jesus. Vai orando, coloque a mão na sua cabeça, Senhor, coloca o Teu fogo sobre as nossas mãos e manda embora esse pensamento contrário à palavra do Senhor. Você tem essa autoridade, manda embora nesta hora, manda embora no nome de Jesus, e caia por terra o inimigo de Deus nesta hora. Vai caindo por terra, vai caindo por terra agora, vai caindo por terra, vai caindo por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias. Vamos ministrar, já noite de louvor, em nome de Jesus. Tu cantava sobre mim. Em nome de Jesus, essa música é uma oração, isso é Deus. Tu tens sido tão bom pra mim. O Senhor, Ele é bom. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Amém, Jesus, por essa verdade. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante
Declara essa verdade. Esse amor é ousado. O que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluias. Esse amor é ousado. Esse amor é ousado. E esse amor está dentro de nós. Em nome de Jesus. É o Espírito Santo. Declara essa verdade. Em nome de Jesus. Abre a sua boca. Louva ao Senhor. Louva ao Senhor. Inimigo eu fui, seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Essa é a verdade. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ali naquela cruz, tudo foi pago. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus, esse amor é ousado. Muito obrigado, Senhor, por esse amor. Agradeça ao Senhor por esse ousado amor. Em nome de Jesus. Aleluia. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, em nome de Jesus, as muralhas. destrói as mentiras pra me vai destruindo encontrar. as mentiras dentro de nós. Traz luz para sombras, escala montanhas. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Essa luz é Jesus. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Destrói, Senhor, as mentiras. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Nessa noite o Senhor já destruiu as mentiras através da palavra e do louvor. Oh Deus, muito obrigada, porque nesta noite o Senhor já destruiu as mentiras dentro de nós.
aquilo que nós acreditávamos que era verdade, mas é mentira. O Senhor entrou com a luz nesta noite. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela tua bondade. Nós te agradecemos pelo teu ousado amor revelado naquela cruz do Calvário. Nós te agradecemos, Deus amado de misericórdia. Senhor, restaura-nos nesta noite. Restaura o nosso louvor. Restaura o nosso louvor nesta noite. Restaura o nosso louvor nesta noite. Restaura o nosso louvor. Nós precisamos abrir os nossos lábios para louvar ao Senhor em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, continua a falar com a tua igreja em sonhos. Continua a falar, porque o culto não acabou. Continua a falar. Nós vamos fazer a última oração. Quem está aqui nessa noite, que está desviado do caminho do Senhor, que quer voltar, Ele já derrubou as muralhas. Em nome de Jesus. Quem quer voltar para os caminhos do Senhor, não vem à frente, nós vamos fazer uma oração. Ou quem quer aceitar Jesus. É um modo de dizer que Ele escolheu, mas Ele me convenceu. Então, através desse convencimento do Espírito Santo, eu quero aceitar essa obra, esse amor, esse ousado amor. Então, se tem alguém aqui nesta noite, não vem à frente, nós vamos fazer essa oração. Vem à frente, nós vamos fazer essa oração. Se não tem, nós vamos agradecer ao Senhor pela obra. E aqui, gente, ó, o lanche lá atrás está empada com catupiry, com refrigerante, R$5. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor. Levante as suas mãos em agradecimento. Não, primeiro vamos orar pelos pedidos. Ó, esqueci, não pode não, vai. Depois de uma benção dessa, nós já estamos, né? Nós já podemos orar. Estenda as suas mãos. Pai, nós agradecemos aqui por este momento. Estendemos as nossas mãos a favor desses pedidos de oração. Entra aqui com teu socorro, Senhor, com a tua providência. Envia os teus anjos, ó Pai, a favor desses pedidos de oração. Em nome de Jesus, que venha o teu reino. Seja feita a vontade do Senhor. Traga cura, traga salvação, traga libertação nesses pedidos nesta noite, em nome de Jesus. Para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, nosso Senhor. Te agradecemos também pela vida da Carol. Senhor, sustenta ela, continue a sustentar Carolina. Toca no físico dela nesta hora. Traga a cura, traga o renovo no físico dela, traga a restauração no físico dela nesta hora. Repreendemos toda a opressão, repreendemos toda a seta contra aquela vida, em nome de Jesus, e profetizamos que o sangue de Jesus tem poder naquela vida, em nome de Jesus. Selamos a nossa vitória nesta noite no mundo espiritual, a nossa vitória que é a palavra do Senhor ministrada. Tomamos posse da nossa vitória nesta noite e agradecemos pelo mover e o agir do Senhor, como está escrito na tua palavra. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça que o Espírito diz à igreja. E nós sabemos que aqui nesta noite o Senhor falou com a tua igreja. Muito obrigada por esta obra, muito obrigada por cada vida que o Senhor trouxe. Muito obrigada pelos visitantes que foi o Senhor quem trouxe. Muito obrigada em nome de Jesus. E saia louvando e engrandecendo o santo nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. As palmas para o Senhor. Pode ser mais forte, hein? Amém. Glória a Deus.